Olá, amados de Deus, a paz do Senhor. Vamos refletir hoje sobre vencendo guerras com as armas de Deus. Mas antes eu gostaria de orar com você. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por este momento. Agradecer pela tua presença, porque sabemos que o Senhor está aqui. Senhor, eu quero agradecer pela tua palavra que é viva, que é eficaz, que nos cura e nos liberta. Pai, eu quero te pedir nesse momento, abra a nossa mente, o nosso coração, Senhor, para que a gente possa receber a tua palavra, para que a gente possa, Senhor, entender aquilo que o Senhor quer falar conosco neste momento, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu me submeto ao teu Espírito, que o Senhor possa me conduzir, Senhor, neste momento, porque eu não tenho nada de mim para oferecer, Senhor. É a ti, Senhor, que eles querem ouvir, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos refletir, então, sobre vencer as guerras com as armas de Deus. Nós precisamos entender que nós somos peregrinos neste mundo. Nós viemos do céu e é para lá que nós vamos voltar. Nós precisamos ter cuidado com o modo que nós temos vivido aqui e com a cultura que nós temos seguido. Por quê? Porque os valores e os princípios que vão reger a minha vida são do céu. Se eu vim do céu e é para lá que eu vou voltar, são os valores dos céus que vão reger a minha vida e não os valores do mundo. Ah, mas no Brasil a cultura do Brasil é dar o jeitinho brasileiro, mas do céu não. E a que rege a minha vida não é do jeitinho brasileiro, é a cultura do céu. E no céu sim é sim, não é não. E nós precisamos entender aonde nós estamos andando, onde nós estamos indo, porque nós somos peregrinos aqui nessa terra. Nós precisamos crescer em todas as esferas, precisamos crescer emocionalmente, precisamos crescer espiritualmente, nós precisamos amadurecer. E hoje nós vamos ver algumas ferramentas para nós vencermos algumas guerras que nós vamos enfrentar. Que guerra, talvez você deva estar se perguntando. A Bíblia, ela possui muitas analogias. Ela compara, por exemplo, igreja, se compara com uma noiva. E o que se espera de uma noiva? Que ela seja pura, seja santa, buscando a sua santificação, que ela esteja limpa, pronta. Também compara a igreja com um exército. O que se espera de um exército? Que ele esteja pronto, equipado, armado. E se nós somos a igreja de Cristo e se somos comparados a um exército, o que é que se espera de nós? Se espera que estejamos prontos, equipados, armados, treinados. Nós somos um exército de Cristo. E é neste contexto de exército, de sermos comparados a um exército, é que eu gostaria de falar que a gente entendesse que há uma guerra constante a ser travada. E todo ser humano, cristão ou não, crente ou não, ele vai enfrentar essa guerra. Não tem como você fugir dela. Então, ou você olha para ela, entende que ela existe e se prepara para ela, ou a gente vira as costas e vai apanhar muito. Em Efésios capítulo 6, o versículos do 10 ao 18 vai falar da armadura do cristão. Mas o versículo 12 em especial, ele diz assim: não é contra homens de carne e sangue que teremos que lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo. E é sobre essa guerra que eu estou falando. Uma guerra espiritual que nós vamos enfrentar, querendo ou não. Nós vamos enfrentar essa guerra espiritual. Em 1 João, capítulo 2, versículos do 15 ao 17, diz assim: não amem o mundo nem o que há nele. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então aqui nós vemos neste texto
ele se refere ao mundo. E o mundo aqui não é o cosmos, né? Não é o espaço universal, não é o planeta. Ah, nós não vamos amar mais as florestas, as plantas, o céu, não. O mundo a que se refere esse texto de 1 João é um sistema mundano. Um sistema mundano que oferece para mim e para você uma soberba, que oferece para mim e para você o poder, cargos, né, que vai instigar os nossos desejos, os nossos prazeres carnais, né, que de acordo com que aquilo que vai me fazer com que eu alimente de coisas que vão contra os princípios de Deus. E no versículo 16, ele resume tudo aquilo que o mundo oferece, que é o quê? O desejo dos olhos, o desejo da carne e a soberba da vida. E ele diz que esses 3 desejos, eles não provêm de Deus. Ou seja, ele provém de quem? Provém do mundo, provém desse sistema mundano. E ele continua dizendo no versículo 17 que se nós ficarmos presos nessas 3 esferas, do desejo dos olhos, do desejo da carne, da soberba da vida, se nós nos alimentarmos disso, nós vamos passar por quê? Porque isso é mundo. Mas se nós permanecermos na palavra de Deus, na vontade de Deus, nós não iremos passar, nós vamos permanecer. Então existe 3 desejos, 3 batalhas, 3 guerras que nós vamos enfrentar. Primeiro, o desejo carnal, que é o desejo da nossa natureza humana. O segundo, o desejo dos olhos, o desejo de desejar aquilo que agrada os meus olhos. E o terceiro, a soberba da vida, que é o que? O orgulho pelas coisas da vida. Então nós vamos ser tentados, vamos guerrear nessas 3 esferas. E de acordo com aquilo que eu estou me alimentando, então se eu estou me alimentando do mundo, eu vou perder essa guerra. Ou se eu estou me alimentando das coisas de Deus, das coisas dos céus, eu vou vencer essa guerra. Então aquilo que eu estou me alimentando é que vai determinar se eu vou conseguir vencer esses 3 desejos ou se eu vou perder. Esses 3 inimigos, essas 3 guerras, eles foram enfrentados por Adão lá no Éden. E se Adão sofreu essas três guerras, nós também vamos sofrer. Quando Adão caiu nessas 3 esferas, nós também vamos ser tentados nessas 3 esferas. Em Gênesis capítulo 3, o versículo 6 diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Então, primeiro, o desejo da carne. Os frutos eram bons de se comer, né? Ia trazer o quê? Uma satisfação na carne, ia matar a fome. Então, o desejo da carne. Segundo, desejo dos olhos. Viu que a árvore era bonita, era agradável aos olhos, o fruto era agradável de se olhar. E terceiro, soberba da vida, que daria o conhecimento da vida. Mas o conhecimento que vem do mundo é um conhecimento que traz arrogância. O conhecimento que vem de Deus é um conhecimento que nos traz humildade. Quanto mais eu me conheço, mais misericórdia eu vou ter do outro, mais eu entendo que eu sou pecador, né? Mais eu entendo que eu preciso da graça de Deus. Então Adão e Eva, eles caíram nessas 3 esferas, nessas 3 guerras. O primeiro Adão caiu, mas o segundo Adão não caiu nas 3 esferas. E Jesus, o segundo Adão, ele também foi tentado nos 3 desejos. Em Mateus capítulo 4, versículos do 1 ao 10, diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse:
Se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos ele o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. E lhe disse: Tudo isso lhe darei se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: Retire-te, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então Jesus ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o primeiro desejo foi o desejo da carne. O diabo disse para ele assim: transforme essa pedra em pão, ou seja, coma, mate a sua fome, satisfaça o desejo da sua carne. Mas Jesus responde para ele: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Depois, Jesus, ele vence a soberba da vida. Satanás, ele mostra o reino para ele e fala assim: se você é o cara, joga-te daqui. Se você é o filho de Deus, joga-te daqui, que o Senhor, Deus, ele vai mandar que os seus anjos te guardem. E Jesus ainda contestou: não tentará o Senhor, o teu Deus. E em terceiro, o desejo dos olhos. Satanás, o diabo mostrou para Jesus todos aqueles reinos e disse: olha, tá vendo tudo isso daqui? Se você se prostrar diante de mim e me adorar, eu vou te dar tudo isso daqui. Mas Jesus vence o diabo dizendo: sai daqui, Satanás, porque está escrito: ao Senhor seu Deus somente adorará. Jesus ele foi tentado nas 3 esferas, mas ele venceu as 3 esferas. E talvez você esteja dizendo assim: ah, Larissa, mas era Jesus, né? Por isso que ele conseguiu. Mas nós precisamos lembrar primeiro que Jesus, ele venceu o mundo como homem. Jesus, ele veio ao mundo como homem e não como Deus. Ele venceu esse mundo como homem e não como Deus. E segundo, a Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Então, em Jesus, em Cristo, nós podemos todas as coisas. Nós podemos passar por todas as tribulações, por todos os dias maus, por todos os lutos. Em Cristo, nós podemos vencer todas as guerras, podemos vencer todos os pecados. Mas muitas vezes nós distorcemos esses versículos e dizemos que o Senhor, eu posso todas as coisas. Ah, eu posso tirar um carro zero, eu posso trocar meu celular, eu posso comprar uma casa. Nós distorcemos o versículo. Mas em Cristo nós podemos vencer todo o pecado, podemos vencer todas as guerras. Jesus, ele não nos deixou sozinho. Jesus, ele nos deixou armas poderosas para a gente vencer as guerras. Em Mateus 6 em diante, estão essas armas que a gente vai conhecer para vencer essas guerras que nós vamos enfrentar. Mas antes, nós precisamos entender o que o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios, capítulo 10, o versículo 3, que diz assim: pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Nós vamos enfrentar guerras espirituais. Nós vivemos como os homens, mas nós não vamos lutar contra pessoas. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra espíritos malignos espalhados pelo mundo, contra espíritos malignos destruidores. Então as nossas armas não podem ser como as de todo mundo. Por quê? Porque as nossas armas, elas precisam ser espirituais, e Jesus, ele nos deixou essas armas. Quais são essas armas espirituais que Jesus nos deixou? Primeiro, em Mateus capítulo 6, o versículo 16, diz assim: quando jejuarem. Então o jejum é uma arma contra o desejo da carne. Quando nós jejuamos, nós estamos lutando contra a nossa carne. Nós estamos dizendo para a nossa carne que ao invés de alimentá-la, nós vamos alimentar o nosso espírito, nós preferimos alimentar
o nosso espírito. O jejum é uma resposta para a nossa carne. Eu prefiro ouvir a Deus a você. Quando eu jejuo, eu estou me alimentando de Deus, da palavra que sai do coração de Deus. Eu dizendo para minha carne, olha, quem manda em você sou eu. E quando nós jejuamos, muitas vezes os nossos vícios, os nossos desejos fisiológicos, eles são atacados. Nós temos dor de cabeça, vem mau humor, mas nós precisamos entender que neste momento nós estamos mais sensíveis à voz de Deus, à palavra de Deus. O princípio do jejum é nós colocarmos as coisas espirituais acima das coisas carnais. Jejum não é um ritual, não é eu passar fome, não, é eu me alimentar de Deus, me alimentar da palavra de Deus. Nós precisamos da direção de Deus, precisamos da palavra de Deus, nós precisamos que o Senhor nos guie. E muitas vezes, quando nós jejuamos, o dia mau ele vai chegar, porque ele sempre vem. Mas se nós temos a prática do jejum na nossa vida, quando o dia mau chegar, nós vamos conseguir vencer. Como um lutador de MMA. O lutador, por exemplo, de MMA, ele não faz a dieta no dia da luta. Não, ele se prepara antes, ele treina antes, ele faz a dieta antes. No dia da luta, ele só luta. E assim somos nós. Quando nós jejuamos, nós estamos nos preparando para o dia mau. E quando o dia mau chega, às vezes a gente passa e pensa, nossa, como é que eu consegui passar por aquilo? Mas é porque nós ficamos mais sensíveis à voz de Deus e somos guiados por Ele no meio das guerras. E a segunda arma que Jesus nos deixou está lá em Mateus capítulo 6, o versículo 2, que fala assim, quando derem esmola, não façam tocar trombetas diante dele, né? O que a mão direita der, a esquerda não fique sabendo, né? Ou seja, a segunda arma é a generosidade. E por que a generosidade ela é uma arma? Porque a generosidade ela nos faz cobiçar menos, nos faz desejar menos as coisas que a gente está vendo. Então a generosidade é uma arma contra o desejo dos olhos. Nós precisamos aprender a ser mais generosos, a ser mais gratos pelas coisas simples da vida, por aquilo que o Senhor já nos deu, por aquilo que o Senhor faz para nós no dia a dia. Ser gratos pela nossa casa, pela nossa comida, pela nossa família, pelo nosso carro. Nós precisamos ser gratos. Nós temos a tendência a de desejar aquilo que é do outro. Nós temos uma tendência de nunca estarmos satisfeitos, né? A de querer sempre cada vez mais. Mas um coração generoso, um coração grato, um coração também que está disposto a servir, né? O serviço vai ser uma arma para que a gente deseje cada vez mais as coisas que os nossos olhos estão vendo. Então a generosidade, a gratidão, o servir é uma arma contra os desejos dos olhos. E a terceira arma que Jesus nos deixou é a oração. Mateus capítulo 6, versículo 5 fala: quando orardes, não sejam como os hipócritas que vão, né, que faz a sua oração e todo mundo vê. Não, entra no seu quarto, fecha a porta do seu quarto, seu pai tudo vê. Por quê? Porque a oração faz a gente se despir diante de Deus, faz a gente tirar as nossas máscaras diante de Deus. E a oração ela é uma arma contra a soberba da vida. Porque muitas vezes nós vamos diante de Deus para orar e a gente chega, olha pai, o Senhor viu, eu orei, eu jejuei, Senhor, tantos dias. Olha, Senhor, eu dei aquela oferta, eu ajudei aquele irmão, mas o Senhor, Ele conhece o íntimo do nosso coração. Ele conhece as intenções do nosso coração e o Senhor diz, ah, filho, eu sei quando você desejou a queda daquele irmão. Eu sei quando você ficou feliz, quando deu errado algo na vida daquela pessoa. Então, quando nós oramos a Deus, as máscaras, elas caem de nós nos expomos a Deus. Por isso que a oração ela não tem plateia, é você entrar no seu quarto, fecha a porta do seu quarto, é só você e Deus vai mostrando onde a gente está errando. O Senhor ele vai nos ensinando, o Senhor ele vai nos conduzindo, vai nos expondo a nós mesmos. O Senhor, quando nós oramos, ele coloca um espelho na nossa frente, um espelho sem filtro, e a gente começa a ver as nossas imperfeições, os nossos defeitos, que muitas vezes nós escondemos atrás da religião. Nós escondemos atrás da religião imperfeições, falhas, medos que estão dentro da gente.
mas a oração ela vai trazendo para fora e o Senhor ele vai nos curando, o Senhor ele vai nos aperfeiçoando. A oração ela abate, ela tira a nossa soberba. Quando nós não usamos essas armas que Jesus nos deixou, nós não nos preparamos para a guerra e nós corremos o risco de nos dias maus não conseguir vencer e não comprometer não somente a gente, mas todos aqueles que dependem da gente, todos aqueles que estão à nossa volta. Nós precisamos não só ser ouvintes da palavra, mas precisamos ser praticantes da palavra. Por quê? Porque o evangelho, ele é prático. Nós precisamos colocar em prática aquilo que Jesus nos deixou. Adão nos ensinou a cair, mas Jesus, ele nos ensinou a vencer. Ele nos deixou 3 armas poderosas para vencer nos 3 desejos que nós seremos atacados. Que nós possamos hoje, diante do Senhor, confessar aquilo que nós temos negligenciado, para que a gente possa começar a colocar em prática. Porque Jesus está levantando um exército e nós precisamos nos preparar. E nós, como igreja de Cristo, nós estamos em constante guerras. E se nós não nos prepararmos para essa guerra, se nós não orarmos, não jejuarmos, não formos generosos, não servir ao nosso irmão, não sermos gratos, nós não vamos nos preparar. E nós vamos comprometer esse exército de Cristo. E todos à nossa volta vão sofrer. A nossa família, esposa, marido, filhos, pais. E podemos até chegar à morte. Então que a partir de hoje a gente possa ter consciência dos desejos, das provações que nós iremos enfrentar. E possamos colocar em prática as armas que Jesus nos deixou. Amém? Vamos orar? Pai, obrigada, Senhor, pela Tua palavra que é viva, que é eficaz, que nos cura e liberta. Pai, neste momento eu clamo ao Teu Espírito, Senhor, que Ele possa trazer à luz a cada um de nós. Senhor, em qual arma nós temos negligenciado, Pai? Senhor, abre o nosso coração e a nossa mente para entender que nós somos a Tua igreja, Senhor, que nós somos o Teu exército. E como Teu exército, Senhor, nós precisamos nos preparar para as guerras, Senhor, que nós vamos enfrentar. Senhor, nós a partir de hoje, Senhor, nos comprometemos diante de Ti. Senhor, a usar as armas que o Senhor nos deixou, a oração, o jejum, a generosidade, Senhor. Eu quero também te pedir perdão, Senhor, por todas as vezes que nós negligenciamos essas armas que o Senhor nos deixou. Todas as vezes, Senhor, que nós nos negligenciamos e não nos preparamos como nós devíamos preparar, mas que a partir de hoje, Senhor, a gente possa e nós nos comprometemos diante de Ti a colocar em prática, Senhor, e a nos preparar para enfrentar e a vencer, Senhor, contigo todas as guerras que vamos enfrentar, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.